Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E comentem aí também de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, bora para o conteúdo. A crise na Venezuela e algumas atualizações que a gente teve sobre a situação, nós tivemos um pronunciamento da Casa Branca, pronunciamento oficial do governo dos Estados Unidos, e o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby, afirmou que a paciência da Casa Branca com o regime venezuelano está chegando ao fim. Ele cobrou transparência e a divulgação dos dados detalhados da eleição do último domingo, que terminou com o anúncio da reeleição do ditador Nicolás Maduro. Deputado, queria ouvi-lo, começar com a análise do senhor sobre tudo que envolve esse assunto e uma projeção do que é que pode acontecer diante disso, dessa agora quase unanimidade em torno da possibilidade de fraude na eleição de domingo na Venezuela. Já não há mais quem não perceba que algo de errado pelo menos houve, né? Já são 5 dias, nada de apresentar-se os dados oficiais, então, no mínimo, aí, na não apresentação, já tem um vício, né? Ou algo que deslegitime o processo. Diante de tudo isso que a gente está vendo, dos protestos de rua, dá para esperar alguma mudança? O que é que o senhor projeta que pode acontecer na Venezuela, deputado? Olha, não é a primeira vez que um povo completamente desarmado, censurado, reprimido, empobrecido, parte para a luta e vai e enfrenta o seu algoz, que está muito mais bem armado, muito mais bem estruturado, bem financiado, e o povo vence. Então, essa maioria que é representada agora, e que é importante a gente notar que agora não existe mais classe média na Venezuela. Então, as manifestações do início do século eram basicamente a classe média. E não existe essa profundidade, não só, ou seja, no início do século, quando no governo Chávez, houve várias grandes manifestações, mas envolvia majoritariamente a classe média. Essa classe média desapareceu. E agora eles perceberam que a luta é contra o povo mesmo. Não é contra a classe média, não é contra o imperialismo, não é contra nada disso. A luta é contra o pobre mesmo, é a opressão do pobre, não tem mais. E eles perceberam isso muito tarde, porque gerou aí 20 anos de crise, 20 anos de empobrecimento rápido, imigração, mudança de vida para milhões de venezuelanos. E qual é o custo? O custo é o aprendizado. O custo do aprendizado foram milhões de mortes e milhões de perda material, perda emocional ao longo de todo esse período, né? Até se chegar à conclusão que o socialismo é ruim. E chegou, porque agora é classe completamente desprovida de qualquer tipo de defesa, mas essa classe desprovida de defesa está destruindo os símbolos do socialismo. Então é isso que é importante. Eles é que estão derrubando as estátuas, não é a classe média que está derrubando a estátua. Esse ponto é o fundamental. E quando você vê isso, você vê o fim de uma narrativa, como o Lula adora falar, olha, precisamos construir uma narrativa. Bom, eles estão vivendo lá na Venezuela o fim da narrativa socialista. Não tem mais adesão, não tem mais aderência. E é exatamente essa mobilização. Eu acredito nisso. Eu acredito neste processo de insustentabilidade na raiz. Não adianta na cúpula você arranjar algum arranjo novo para se sustentar, porque a massa ela é muito mais abrangente. Vamos lembrar que por mais que o Estado seja massivo num país socialista, ele ainda é infinitamente, várias vezes menor do que a massa populacional. Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Então nós temos que sempre entender, a população é sempre uma maioria muito maior, e quando a população entende que esse arranjo, essa organização é nociva, é contra o cidadão, não tem quem segure. Pode ser num momento pontual, e é isso que eu acho que a gente tem que debater, é exatamente o que está segurando o Maduro lá. Porque não é nada natural, não é a população, está óbvio. Né? Ele já perdeu aí nas eleições, está óbvio que houve fraude,
não precisamos nem os Estados Unidos se pronunciar, isso já ficou patente aqui nos processos, nas divulgações que ocorreram, fora que não é a primeira fraude, ocorreram outras no passado recente também, mas até anterior a isso. Então nós vemos aqui uma sequência de fraude. Então existia uma esperança que houvesse uma mudança por uma maior parte da população, mas agora caiu a ficha de que, olha, não é isso não é nada disso. É falsa esperança, não vai ter mudança nenhuma, vai ter fraude, vai ter ditadura, e é contra isso que a população está se mobilizando. O que eu acho que está segurando Maduro são essas forças externas. As forças externas combinado com forças internas. Forças internas, as Farc, narcotráfico, e as forças externas, terrorismo internacional do Irã, China, Rússia. É isso que está ajudando o governo a sustentar. E, sobretudo, Cuba. Né? Lembrando que a Venezuela, todo esse processo político, na minha opinião, que é subjetiva, é óbvio, mas na minha opinião, a Venezuela não tinha qualificação para fazer um desenrolar jurídico, político, de criar uma ditadura. Precisou do apoio de Cuba nesse processo. E os cubanos sempre estiveram envolvidos com o governo chavista e também nessa construção jurídica de processo, de manipulação da população. Eles já passaram por todas essas versões, todos esses entraves e levantes e todo tipo de conspiração e subversão do modelo comunista em Cuba. Então eles tinham muito a agregar no final do século para Chávez e Maduro. Só que agora essa falência já está patente. Então eu acredito na mobilização de rua, não acho que o Maduro é sustentável, ele vai sair, não acho que vai sair por bem, vai sair por mal, e eu acredito mais numa Venezuela que vem na sequência. Então, Venezuela independente, soberana, não querendo se vincular a nenhum desses superpotências, mas que a população tem aí a sua expressão. Eu vejo esse movimento de raiz acontecendo. E eu vejo isso com esperança porque lá, por acaso, tem oposição, o que outros países não tiveram essa oportunidade. Então, por isso eu tenho mais esperança do que o normal. Obrigado. Coronel, e voltando a essa fala do porta-voz da Casa Branca, que inclusive está em destaque aqui na tela, a paciência está se esgotando, parece até uma reação muito tímida, né, diante da gravidade do que está acontecendo. Já tivemos mortes nas ruas, o presidente foi declarado reeleito sem que fossem apresentados números, enfim, uma situação muito mais grave do que faz supor essa frase aí num tom até prosaico, né, cotidiano, banal do porta-voz da Casa Branca, que a paciência está se esgotando. Mas, diante disso, queria ouvi-lo sobre o papel dos Estados Unidos. Qual o peso do posicionamento americano nisso tudo e até nesse contexto que o deputado narrou muito bem para a gente, com esse jogo de forças externo também, fazendo com que a gente construa o cenário? Pois é, eu concordo perfeitamente com a análise que o Luiz Felipe fez da parte externa, mas eu vou ousar dizer que a situação na Venezuela ela é decidida não na Rússia, não na China, tampouco em Cuba. A situação da Venezuela é decidida aqui nos Estados Unidos. E por que eu faço essa afirmação? Vocês sabem por que o regime de Maduro ainda não caiu? Não caiu por causa da última frase que o Luiz Felipe falou. Não havia uma liderança capaz de segurar o day after, ou seja, se você derruba o regime do Maduro, sufoca o regime do Maduro, o que vai sobrar do país que consiga preservar os interesses dos ricos venezuelanos que fazem articulação aqui nos Estados Unidos? Eu explico. Com o governo Biden, houve uma diferença. Se deu a oportunidade de várias empresas explorarem blocos de petróleo na Venezuela. Nos últimos 2 anos, o governo Maduro conseguiu ganhar muito dinheiro. Os Estados Unidos fizeram um acordo, inclusive, permitindo a comercialização do ouro, que hoje é a segunda maior fonte de recursos do regime. Só perde para o narcotráfico e, óbvio, para o petróleo. Mas, da forma como os Estados Unidos negociavam com o governo Maduro, ali pelos bastidores, é porque entendia-se que não havia possibilidade de uma oposição, principalmente depois da experiência frustrante que aconteceu de você ter um presidente reconhecido por 50 países e o Maduro continuar governando. Isso não acabou desaguando em nada. Por quê? Porque não havia possibilidade no país de uma articulação de oposição. Agora mudou. A Maria Corina Machado, ela não somente inspira confiança,
aqui nos Estados Unidos, nos articuladores tanto do Partido Republicano quanto Democrata, é importante a gente dizer isso, que o tema da Venezuela hoje ele adquiriu uma convergência bipartidária, mas também nas próprias Forças Armadas da Venezuela. Uma das grandes dúvidas aqui nos Estados Unidos, nos formuladores de estratégia do Departamento de Defesa, é justamente o fato de que mais de 25 anos de formação ideológica de uma força armada que enxerga os Estados Unidos como imperialista, como o capitalismo opressor e que tem o marxismo entranhado nas escolas militares, nas academias, formando gerações de oficiais e de praças também, era o seguinte: será que essa convicção está entranhada a tal ponto deles se colocarem contra o seu próprio povo? Porque quando você elenca um inimigo externo é fácil. Você pode ver que a Venezuela, ora escolhia a Colômbia para ser o inimigo, aí depois, quando teve a eleição do Gustavo Petro, descaracteriza um pouco aquela ideia de que a Colômbia era o vetor da invasão americana. Depois teve a questão de Essequibo, Guiana, até o Brasil, não sei se vocês lembram, na época do governo Bolsonaro, se ousou afirmar que as baterias de S-300 russos e que as aeronaves que foram importadas poderiam ameaçar Boa Vista. Toda essa estratégia de você achar um inimigo externo funciona com força armada. Agora, quando você coloca as forças armadas para matar os seus cidadãos, para sustentar um regime que você percebe que vai oprimir a sua própria população, aí é diferente. E hoje esse momento chegou, e aí eu estou completamente convergindo com aquilo que o Luiz Felipe colocou. Hoje há oposição, há uma liderança confiável aqui nos Estados Unidos, e o que eles vão fazer, e já começaram a fazer? Estão impedindo empresas francesas, americanas e de outros países de explorarem esse petróleo, já estão sufocando até a comercialização que foi aberta, também estão impedindo o ouro de ser comercializado, que já foi na Nicarágua, agora também na Venezuela, retrocede ao passo anterior, ou seja, está sufocando economicamente o regime. E agora já existem vozes nas Forças Armadas queiram esse debate ir para um lado ou para o outro. Não existe ditadura sem força armada. Ou seja, se as Forças Armadas não fizerem esse poder moderador, quer a gente goste ou não, o fato é que quem vai decidir se Maduro permanece no poder ou não, não será essa cúpula de narcoterroristas e de traficantes e de pessoas que têm bilhões em outros lugares do planeta. Quem vai decidir será justamente aqueles generais, aqueles coronéis, aqueles capitães que hoje se perguntam se a ideologia marxista é convergente com isso que eles estão vendo. Todos eles sabem que houve fraude. Aliados de Bolsonaro que podem se candidatar a prefeito nas eleições de 2024, né? Uma informação relacionada aos candidatos apoiados por Jair Messias Bolsonaro. As eleições municipais de 2024 têm um potencial de impactar a composição do Congresso Nacional em Brasília. Segundo o levantamento do Gazeta do Povo, 69 deputados e senadores podem concorrer ao cargo de prefeito. Caso eleitos, abrirão vaga na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para suplentes. Desses 20 parlamentares são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e oposição ao governo do Lula. A lista pode mudar com a convenção partidárias nas cidades. As disputas locais de 2024 são uma prévia para o pleito de 2026, antecipando um embate entre as bases governistas e oposicionistas. Sair de Brasília e voltar para casa pode fortalecer o eleitorado durante quase 2 anos e alavancar candidaturas para presidente, senador, deputado federal e deputado estadual. Na oposição são 18 deputados e 2 senadores pré-candidatos em 20 cidades diferentes, incluindo 10 capitais: Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Porto Velho e Rio de Janeiro. O Partido Liberal PL do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, maior bancada do Congresso Nacional, disputará em 13 cidades.
No Rio de Janeiro, a oposição será representada por Alexandre Ramagem, homem de confiança de Bolsonaro. Ramagem, que foi chefe de segurança pessoal na campanha de 2018 e diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, tenta impedir a reeleição de Eduardo Paes, atual prefeito que conta com o apoio de Lula. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até o próximo conteúdo.